E eu falei que eu ia para o sindicato, porque aqui é o meu, né? Então. E o pessoal falou: por que, Júnior, vai ter greve e tal? Eu falei: não, vai ter um debate sobre cultura. Por que a TV Cultura vai fazer alguma coisa lá? Eu falei: não, é que vai ter um debate sobre cultura e arte, da campanha do Plínio. E as pessoas acharam muito estranho eu vir para um debate desse. E acham estranho porque quando você termina uma jornada de trabalho, você está muito cansado. O que a Marina falou, você passou um dia inteiro fazendo uma determinada coisa, vai ter mais 1 hora e meia, 2 para chegar em casa. E, em geral, as mulheres, no meu serviço tem muita mulher, tem uma segunda jornada, né? Ou seja, você não está terminando o dia, está no meio do dia. Então, tem mulher, tem filho, tem lavar roupa, cozinhar, fazer a janta. E eu queria debater esse aspecto primeiro, porque o momento atual que nós estamos vivendo, o crescimento econômico que nós estamos assistindo, nós estamos pagando por ele. Nós falamos muito dos excluídos, que é uma ala de trabalhadores desempregados que sobrevivem do subemprego, exploradíssimos, mas também os trabalhadores da economia formal. Há um aumento da jornada de trabalho, do ritmo de trabalho, que é uma brutalidade. Se você soma aí o aumento das distâncias que nós temos que percorrer, porque nós estamos sendo jogados a morar na periferia, cada vez mais, em condições absolutamente precárias, a condição alienante em que vive a classe trabalhadora, seja ela da economia formal ou informal, tem aumentado brutalmente. É um dos elementos que explica a dificuldade de organização do programa, da mobilização e da consciência que nós vivemos. Não há espaço na mente do trabalhador para pensar, porque a cultura, a criação é pensar, né? Que pode depois se realizar no movimento, na dança, na atividade de cinema, da arte. Mas pensar, criar, refletir seu mundo. Não há espaço. As pessoas acordam às 6 da manhã, saem às 7 de casa, chegam às 8 no serviço, trabalham feito idiotas num serviço alienante, do qual ele não compreende e não fez parte daquela construção. Saem às 6 da tarde, demora 1 hora para chegar, vão trabalhar e vão dormir. E o máximo que ele consegue é ficar 1 hora estatelado em frente à TV, olhando qualquer bobagem, porque ele não está reagindo ao que ele está vendo. Ele é incapaz de refletir sobre o que está vendo ou o que está ouvindo. Então, esse tema da relação da consciência da classe com a compreensão do que é a cultura e a arte, nós temos um fosso. Eu escutei com muita atenção o que vocês falaram, mas eu não sei sequer como explicar isso para as pessoas que trabalham comigo. Eu não sei traduzir o que vocês falaram, achei maravilhoso. É uma contribuição fantástica. São temas de uma profundidade imensa. Mas como é que nós vamos traduzir isso para as pessoas que estão trabalhando lá? Na minha agência da Previdência Social, para os bancários, para os professores que vivem essa realidade com a qual nós estamos debatendo. Então, isso é um esforço, porque se a gente não quebrar esse fosso, o debate de programa, de estratégia, como diz o Plínio, que nós estamos começando uma nova caminhada de repensar os caminhos dos socialistas, a primeira tarefa é quebrar esse fosso da relação entre companheiros e companheiras que conseguiram, apesar da condição alienante que o capitalismo impõe, em fazer uma reflexão, que eu acho que somos parte desse processo, não o todo, mas parte dele, e como que nós quebramos esse fosso da realidade da classe trabalhadora brasileira e do mundo, que é de uma condição de brutal exploração que se aumenta cada vez mais. Nesse sentido, eu vou concluir, porque eu acho que a campanha ela é um primeiro momento, né? Mas ela prepara o segundo. Ela pode preparar. Nós vamos ter 45 dias que nós vamos falar na televisão, para milhões. E é uma brechinha desse tamanho, porque o monopólio dos meios de comunicação são brutais. Isso aí foi uma luta
por direitos democráticos se travou, que se conseguiu uma janelinha. Nós temos que pensar o que nós queremos falar, para acumular para o momento seguinte. Então, nós temos que, fazendo o debate, se a gente conseguir que fique na ideia das pessoas 4, 5 temas, que depois se transforma numa plataforma de mobilização frente a ao governo que vai ser eleito, porque seja Dilma ou seja Serra, nós vamos ter que organizar uma ampla mobilização de enfrentamento de oposição de esquerda. Isso nos dará um capital para construir o debate programático que nós queremos, um capital que começa a construir uma ponte entre esses dois mundos, que, na verdade, devem ser um só. Então, eu penso que nós temos que buscar quais são esses pontos que podem traduzir o que nós estamos falando aqui, para dialogar com as pessoas. Vai abrir uma brechinha. Nós vamos falar com milhões. Isso que nós podemos sair em novembro, quando nos reunirmos, seremos nós, mais alguns milhares em que nós sensibilizamos para essa nova caminhada. E que nós podemos depois voltar a dialogar com eles, a convocá-los para uma mobilização. Por exemplo, a luta por redução da jornada de trabalho. Isso não pode ser que os trabalhadores lutem, mas os movimentos não compreendam a cultura, da arte, do meio ambiente, que se nós não tivermos que arrancar desesperadamente a redução da jornada de trabalho para que as pessoas possam pensar o mundo em que vivem, nós não vamos conseguir. Então, é uma bandeira que não é do movimento sindical, não pode ser. Ele não pode ser. E ele é fundamental. É como, mais ou menos, no início da industrialização, que houve uma luta enorme por jornada de 8 horas. A jornada de 8 horas hoje é com um ritmo de trabalho e com distâncias a percorrer para chegar no trabalho que são piores. Não é só o trabalhador que trabalha na cana que está morrendo de cansaço. Eu sou funcionária pública da Previdência Social. Nos últimos 2 anos, aumentou em 86% o índice de doenças do trabalho e de licenças por cansaço e por depressão, dadas as condições de ritmo de trabalho. Isso eu estou falando de servidor público. Imagina se você vai para uma fábrica, se você entende. Então, há temas da cultura. Nós temos que pensar como uma bandeira, em termos de que agregue esse pensamento, que a gente possa, na televisão, falar, nós vamos lutar por isto. Qual é uma bandeira central que, junto com redução de jornada, entre no tema do debate da arte e da cultura? Que a gente possa mobilizar as pessoas para fazer um movimento que se apoie numa camada mais consciente, mas que ela dialogue com uma camada que hoje está alienada das condições que o capitalismo impõe. Então, eu penso que esse é o grande desafio e que o companheiro Plínio, na minha opinião, a candidatura dele pode ser e vem sendo, em toda a experiência que nós estamos tendo com essa candidatura, de ser esse fenômeno espetacular de agregação de experiências diferentes, tradições diferentes, pensamentos, e agregando num novo caminhar para os socialistas.